não tem um celular hoje, hein, gente? Todo mundo tem um celular, até porque parece que já faz parte, não da roupa, do corpo, né? Não dá para pensar hoje. Sujeito lá no Alto Sertão, lá na Caatinga, tem um celular. Jovens, os meninos parece que já nasceu, ganhou um celular. É a realidade. Mas isso coloca em risco um novo modelo de se comunicar, né? A interpessoalidade. Em algumas profissões, principalmente as das áreas de comunicação, estão aí vivendo uma situação de crise. Eu vou falar assim da comunicação social. A publicidade, propaganda, com relações públicas, o jornalismo, o teatro, o cinema, vivem uma nova situação de ameaças. Porque hoje você tem um produto, você da sua casa faz o seu marketing pessoal. Se a gente fizer examinar o perfil cultural de alguns dos nossos, esses das redes, humoristas, agora eles estão se dando o nome de humoristas. Você vai ver que, às vezes, o nível de escolaridade chama a atenção. E a profissão de jornalismo? Agora, com essa onda de fake news que começou há 4 anos, aí começou lá nos Estados Unidos e invadiu aí o mundo. Todo mundo é jornalista, todo mundo inventa uma história, todo mundo cria uma história, todo mundo é fotógrafo, todo mundo é cinegrafista, todo mundo é publicitário. Meu entrevistado de hoje, o professor Júlio Arantes, coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Alagoas, que eu considero uma das universidades mais importantes do Nordeste e que está vivendo um momento de recomposição do seu orçamento, porque alguns laboratórios, dentre eles o de comunicação, está sucateado. E isso preocupa porque é a formação de profissionais de comunicação. Professor, primeiro é uma honra entrevistar o senhor. É um jovem coordenador, posso chamar de jovem, né? Porque acho que meus cabelos... A barba está ficando branca, mas jovem. Ainda é jovem, e que bom que está aí pulsando muitas ideias. É isso tudo que eu falei mesmo, a comunicação, nós estamos vivendo um momento de crise ou de reposição social? Primeiro, muito grato por o senhor estar aqui. Eu que agradeço o convite, a gente já vinha tentando, né, fazer esse momento, esse encontro, é uma satisfação enorme estar aqui batendo esse papo, na verdade, né? Eu queria aproveitar, começar só a fazer uma observação muito, por favor, de uma certa humildade minha, na verdade, não coordena a comunicação toda, é só o jornalismo mesmo. Ah, habilitação de jornalismo. É a habilitação de jornalismo. Quem é o coordenador? Teve algumas mudanças do ponto de vista organizacional, né, do curso, então tem curso de jornalismo, curso de Relações Públicas, e a gente está ligado ao Instituto de Ciências Humanas. E quer dizer que agora cada um desses... Eu não sei se chama as habilitações não existem mais, né, por assim dizer. Já tem um tempinho. É uma mudança de currículo? As habilitações foram separadas por uma normativa do MEC, e aí elas têm um funcionamento relativamente independente, né, com alguns pontos em comum, porque estamos falando dessa grande área que é a comunicação, onde o jornalismo está dentro, as relações públicas estão dentro, a publicidade, né? A gente tem um conjunto das antigas habilitações de comunicação que se organizam como cursos independentes, mas que fazem parte do ponto de vista do seu campo de atuação, é o mesmo campo de atuação que era antes da mudança de nomenclatura. Os dois primeiros anos são comuns? Não, necessariamente não, a gente tem algumas disciplinas em comum. Né? Porque são justamente aquela base necessária de formação teórica, né, principalmente, que o campo da comunicação como um campo social, né, de pensamento social exige. Então, algumas disciplinas são iguais ou são semelhantes, mas tem uma formação inicial assemelhada, por assim dizer. O estudante já no primeiro ano já define o que é. Já entra certo, né, do que vai fazer. Vamos tratar do jornalismo. Vamos falar do jornalismo. Porque eu costumo dizer que o jornalismo é como uma comida boa. É verdade. Você saboreia, tira proveito, avança, evolui, escolhe melhor. Às vezes engasga também, né? Às vezes. Quando a comida não é muito boa, também alguém que vem com uma roupagem bonita por um produto que precisa de uma
de um conteúdo melhor para não só o sabor artificial, mas de conteúdo. Como vamos do jornalismo brasileiro e mundial? Vamos começar pelo Você falou de bastante coisa, assim. Veja como a gente está num período de transformações bastante significativas e que se dão numa velocidade maior do que se dava antes, né? Você citou vários elementos aí, dentre os quais assim, a ampliação de acesso a dispositivos comunicacionais, né? Principalmente o celular, né? Então, como isso implicou na transformação das atividades que as pessoas fazem relacionadas à comunicação, muitos casos de atuação, se não atuação profissional porque carecem de uma formação específica, sim, mas de entrada num mercado que tinha mais ou menos uma dinâmica controlada. Um controle. E a coisa um pouco que vai se esparramando, né, de acordo com usos muito particulares que as pessoas vão fazendo daquelas redes sociais ou outras formas de comunicação que a mídia móvel possibilita. Você tem acesso à internet, tem um aparelho capaz de gravar áudio, vídeo, produzir texto, etc. E as pessoas vão se apropriando daquilo e, em alguns casos, transformando aquilo numa fonte de renda ou num exercício por hobby. Enfim, daqui a pouco esse hobby vira uma coisa um pouco mais séria, etc. Então, essa é uma transformação que já data de alguns anos e que começa lá em 2000, e que está, né? em pleno acontecimento. A gente não ultrapassou essa fase ainda e já tem muitas outras coisas que vão se agregando aí. Então, você menciona o problema da desinformação como um problema, veja, novíssimo. A gente sequer tem condições de fazer, sequer teve condições para o conjunto das universidades brasileiras implementar em definitivo esse conteúdo dentro das suas grades curriculares fixas, vamos dizer assim. A gente entra, como nossa grade curricular ela tem uma flexibilidade possível, então a gente pode colocar uma disciplina não obrigatória sobre desinformação. Né? Mas, por exemplo, a gente está discutindo agora a possibilidade de entrar ou não uma disciplina sobre desinformação. A gente já está com um outro problema atropelando isso, que é a entrada do uso da inteligência artificial na produção de conteúdo. É verdade. Então, assim, todas essas transformações que não começam na comunicação, começam lá na mudança estrutural, na tecnológica. Na revolução, começa lá na Revolução Industrial. Vão jogando para a gente um monte de problemas e, na maioria das vezes, a gente só consegue dar resposta quando o problema já está lá. Então, há menos de uma semana, um jornal alemão, esqueci Bill, não lembro exatamente agora, o maior tabloide da Alemanha anunciou que vai demitir 20% dos seus trabalhadores. Porque a máquina já consegue produzir texto. Em funções das quais eles pretendem substituir por inteligência artificial. Então, a função de revisão de texto, o revisor, né, que já andava escasso nas redações. Continua escasso, mas a gente está falando num mercado... contexto maior, né? Num mercado que a estruturação é muito mais, né, mais sólida do que um mercado regional, como é o caso alagoano. Então, a gente já vivencia problemas de precarização. Então, eles vão demitir, assim, anunciaram que vão cortar 20% de pessoas que trabalham na revisão, eventualmente que trabalham na edição, né, para substituir essas pessoas. Então, veja como os problemas eles chegam numa velocidade maior do que aquilo que não a universidade, mas a sociedade tem capacidade de dar respostas. A universidade vai se esbarrar, aí vem as políticas. Exato. Então, o papel da universidade nessas transformações é conseguir interpretar e oferecer para os estudantes uma formação que permita a eles se inserirem no trabalho, apesar desses problemas. Muito bom. Né? E a universidade está pensando assim, como o senhor está pensando, com relação ao curso de comunicação, que você tem na palma da sua mão uma convergência de mídias, que permite às pessoas manipularem da forma que bem entender, democraticamente, como elas bem quiserem, e depois sofrer as consequências positivas ou não. Né? A universidade está atenta, porque quando você, às vezes, adentra em alguns cursos de comunicação, inclusive em instituições particulares, a gente vê um mundo do passado. E esse mundo que nós estamos falando é o real. Não é? Você hoje, dentro das redações, você já tem redações no Brasil que o motorista é uma peça dispensável para a locomoção. Né? O cinegrafista...
A universidade está atenta a isso? Eu digo que nos últimos 10 anos, né, eu vi um crescimento bastante expressivo de pesquisas no campo da comunicação e do jornalismo em particular, relacionadas justamente às transformações no mundo do trabalho. Sim. As transformações no trabalho dos jornalistas, que passa desde essa reestruturação das redações, o que é essa reestruturação? É muito parecido com o que aconteceu na reestruturação industrial, né? Então, a redução, não a redução, a incorporação de determinadas atividades realizadas antes por um profissional independente passa a ser realizada por um único profissional, né? Então, aquela história do trabalhador multiplataforma, o trabalho flexível, né? Então, vai chegando isso para as redações. Isso, que é isso que você estava mencionando em relação ao motorista. O motorista, ele, num determinado momento, já é o cinegrafista, dali um pouco, dependendo do veículo, do tamanho, é o mesmo cara. A mesma pessoa monta a câmera, dirige o veículo e grava a passagem. Nós temos alagoanos já fazendo algumas isso. Empresas lá nos Estados Unidos. Não estou falando Brasil, não. Estou falando dos Estados Unidos. Não estou falando primeiro mundo. Ele é sozinho. O mercado norte-americano, em particular, ele tem uma dinâmica específica, né, dessa reestruturação, onde é um laboratório também de experimentação dessas técnicas que vão chegando para outros mercados depois. Então, por um lado, a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem uma precarização brasileira. Sim, né? Que é gravíssimo. E que, eventualmente, vai incorporar outras formas de precarização que são experimentadas em outros mercados, como o norte-americano, por exemplo. Você pega o mercado europeu, que é um pouco mais sólido e onde as leis trabalhistas são mais rígidas. Mantém um tradicionalismo. Mantém uma certa tradição. Então, você vai pegar uma notícia como essa de demissão em massa num jornal alemão, é um choque enorme, porque a gente está falando de 20% da força de trabalho, não é 20% de 10 jornalistas. Eles têm milhares de empregados, a estimativa de algumas centenas de demissões nesse mercado. Então, eventualmente vai chegar para o nosso mercado local, regional, aqui alagoano, formas de produção mais precárias que não nasceram aqui, mas que são incorporadas aqui numa outra dinâmica. Então, os efeitos que isso produz em mercados menores, eles são, às vezes, imprevisíveis, né? E podem contribuir para, por um lado, agudizar, né, essa relação de trabalho. Por outro lado, abrir algum tipo de espaço para experimentações que a gente também não tinha. Então, isso do comunicador capaz de produzir com uma equipe muito reduzida um material significativamente relevante também acaba sendo um acontecimento próprio desse tempo. Eu vou citar, por exemplo, a última pesquisa que eu coordenei aqui local, em Alagoas, era sobre mídias independentes em Alagoas. E você vai olhar essas mídias independentes, elas têm uma estrutura muito pequena. Eventualmente, elas não têm nem sede. Veja que loucura, né? Assim, estamos vivendo isso. Você chegar nos anos 90, pensar, nosso jornal não tem sede. É um negócio meio, né? Não tem muito sentido. Não, algumas dessas mídias, elas sequer têm sede. Elas são um coletivo de jornalistas que se formalizam ou não como empresa ou como cooperativa, ou enfim, mas criam um site e tal e começam a operar coletivamente com uma linha editorial específica, né, com um propósito jornalístico, para fazer matérias investigativas, enfim. Então, aí tem dificuldades financeiras, enfrentam dificuldades financeiras, né, como um pequeno empreendimento em diversos setores. Tem dificuldades financeiras se você for compará-los com os grandes atores daquele segmento, né? Então, o dono do carrinho de lanchonete tem uma dificuldade muito grande de concorrer com o faturamento do McDonald's. Então, se a gente for fazer uma comparação, né, o pessoal que trabalha enfrentam uma situação paralela. Então, é uma situação semelhante, mas estão aí fazendo. Então, veja que as contradições desse momento agora são muito nesse sentido. Então, a gente vai ter formas de precarização que vão se intensificando, mas vai ter formas de saída para essa precarização, para atuar fazendo, vou usar uma palavra aqui que é comum no nosso meio, fazendo o bom jornalismo. Sim. Né? E é uma palavra saudável. Né? Fazer o bom jornalismo é uma palavra saudável, da responsabilização
de quem jornalismo está ético, aquele comprometido produto. com a justiça social, né? Que é o propósito específico da profissão. Do interesse coletivo. Do interesse coletivo, né? Então, é uma situação contraditória, né? Mas preocupante, mas contraditório, que eu acho que tem sim nos que o período mercado mais tecnológico recente, não está nem aí para essa conversa, né? Não, eles lançam, né? E é importante lançar plataformas, produtos novos, formas de agregar cada vez mais pessoas, porque por um lado isso são grandes novidades, mas tem um elemento fundamental do nosso meio que não se altera, se não na sua forma, mas na sua essência ele permanece, que é o elemento do funcionamento daquilo que a gente conhece como indústria cultural. Então, a necessidade de angariar audiências para os diversos produtos culturais e comunicacionais, ela permanece. Claro, que é o que vai manter, né? A lógica do funcionamento da indústria cultural, né? A manutenção do trabalho na comunicação e na cultura, né? É o recurso que vem por meio do anunciante, ou da publicidade, ou da propaganda, ou das manutenções. Né? Então, isso muda na forma, né? Porque a gente tem muito mais diversidade de ofertas de produtos culturais e comunicacionais. Eu posso ler notícias no Twitter ou abrir o site, a homepage do UOL, posso ir direto, posso ser um assinante da Folha, ou posso assistir a TV Mar. Né? Então, eu tenho uma multiplicidade. Dentro da Gazeta Web, né, a gente levou para a Organização Arnaldo Melo, junto com um diretor que tem lá, Luiz Amorim, nós levamos para lá essa multiplicação, né, facilitar essa convergência de plataformas. Você vê na Gazeta Web, você ouve a emissora de rádio, que agora é com vídeo. Você vê e ouve o radialista lá. Você lê o jornal do dia, a Gazeta. Você vê o web, o news, agora acontecendo. Você tem alguns programas da TV Mar. Você tem a TV Mar lá também, tudo numa plataforma só. Mantém o sujeito cativo ali. É a cativação do... Então, isso acaba aparecendo como uma estratégia para as empresas se posicionarem no mercado que ele tem proporções de atuação muito diferentes e tem enfrentamentos muito diferentes. Que eu quero dizer assim, por exemplo, vou pegar o exemplo mais alto, lá no topo da concorrência, tá? Você pegar a maior cadeia de comunicação do Brasil, o maior grupo de mídia do Brasil, que é o das organizações Globo. A gente está dentro dessa cadeia. Aos quais tem as afiliadas em sinal aberto e sinal fechado, que é o caso da TV Mar. Né? O principal concorrente hoje, do ponto de vista de mídia das organizações Globo, não são mais os outros grupos de mídia de médio e de médio porte no Brasil. São as grandes plataformas digitais internacionais. Então, é uma concorrência mais do capital nacional com capital internacional, por assim dizer. Isso lá no topo da cadeia. Da cadeia alimentar. Só que isso vai se reproduzindo nos mercados locais também. Então, você tem uma concorrência que é assim... nas franjas do segmento daquele determinado setor, que é o das comunicações, né? Onde estão os pequenos e médios investidores, capitais, coletivos, cooperativas, então está num determinado nível. Você vai subir nas escadinhas, vai ter outros níveis de concorrência, né? Então, quando você chega no topo, no fim das contas, essa concorrência vai se dar entre um grande capital nacional, um grande capital internacional e a forma como as pessoas se apropriam daquele conteúdo. Né? Porque você fala, a gente tem uma plataforma que a gente tenta reunir tudo. Mas está dentro de uma cadeia. Dentro de uma cadeia. Eventualmente, essa cadeia não... E está de olho num outro mercado. O mesmo sujeito que consome nessa cadeia, vamos imaginar o consumidor de informação e de cultura, né? O mesmo sujeito que está consumindo nessa cadeia, eventualmente ele está em outra, Porque está fácil. E enquanto ele está se movimentando, tanto pior para quem quer que ele fique. Exatamente. Né? Então, buscar essa fórmula de fazer com que ele permaneça dentro da cadeia é um desafio dos modelos de negócio da comunicação atuais, não é só das organizações Globo, como das demais. Agora, aí vem essa é a discussão, vamos dizer, teórica, prática e real do momento. Nós estamos colocando... Econômica, né? Do modelo. Fundamentalmente econômica, né? E essa formação porque você não tem mais o jornalista de jornal, você não tem mais o jornalista de TV, você não tem mais o jornalista de rádio.
E tinha até o jornalista de cinema, que produzia aqueles VTs para cinema, né? Documentários, né? Nós não temos mais esses profissionais. Mais difícil ter uma segmentação. Essa coisa que nós estamos discutindo aqui está dentro da sala de aula? A gente Você está entendendo? Estou entendendo. Então, essa é uma preocupação central para a gente, de como fazer com que efetivamente o curso entregue profissionais mais afeitos à realidade tal como ela se dá. Então, a gente tem uma grade curricular hoje que começou a funcionar em 2015. Tá? Então, a gente está fazendo uma reformulação dessa grade curricular. Eu acredito que daqui a 2 semestres a gente está entrando com a grade curricular nova. Tá? Que ao final da grade curricular nova, né, pensando nessas transformações, os alunos entram, o que a gente tem hoje na formação do aluno, o aluno vai estudar, ele entra estudando produção textual, depois ele começa a ver as mídias diferentes, baseado em mídias, né? A mídia rádio, a mídia impresso, a mídia TV, a mídia, né? Histórico, né? História, né? Não, disciplinas práticas, né? Esse currículo atual, ele inclusive tem muitas práticas. Chega uma hora que os alunos estão um pouco infernizados de tanta prática que tem. Mas chega uma hora que ele tem um detalhe, só vai poder passear. Tem um detalhe importante que a gente vai fazer no nosso currículo, que é como fazer a integração dessas diferentes mídias. As convergências. Do ponto de vista da formação, os aprendizados ainda se dão de forma independente, por assim dizer. Então, você aprende texto, aprende fotografia, aprende rádio, aprende televisão, aprende web, nos seus espaços, laboratórios, né? Específicos. Tá? Então, a gente está propondo uma transformação bastante significativa no currículo agora. Eu acho que vou arriscar assim, dizer que é a alteração talvez mais radical de currículo dos últimos anos, que a gente teve uma reformulação em 2006, uma reformulação em 2015 e vai ter uma agora. Eu acho que em termos comparativos é a transformação mais radical. E já trabalhando na inteligência virtual. Para que chegue no final do curso, o aluno vai ter uma disciplina que vai chamar Laboratório Integrado de Jornalismo. Muito bom. E esse laboratório integrado, ele justamente tem o propósito de fazer com que as práticas se realizem num ambiente que, vou usar uma palavra que talvez não seja a melhor, mas ele simula um trabalho numa empresa de comunicação. Tá? Então, ele sabe que vai produzir sabendo que tem que produzir para texto, para rádio, para TV. O texto dele vai abastecer vídeo. Vai abastecer todas as plataformas. Ele tem que saber que a informação que ele produz pode estar sendo produzida para um Instagram da vida. Eu acho que era um sonho antigo que vem lá do ano 2000, quando o computador, mas não se apareceu, tinha, mas ainda era era um potencial de que aquilo viesse a ser, né? A conversa está tão boa que o menino está me falando lá o tempo que eu tenho. Nossa! Já colocou o jornalista para conversar. Os 20 minutos. Mas aí eu quero aproveitar esse tempo que está muito bom. Você está entendendo aí a conversa? Porque nós estamos falando de um produto que você vai consumir. É esse produto que agora está na palma da sua mão. E quem é que está pensando isso e formando profissionais como eu? Profissionais como os mais jovens agora, que eu passei por uma cadeia profissional. Agora, o grande problema do curso de jornalismo é que, como você colocou bem no início dessa conversa, é que a gente só vai se debruçar quando o problema está instalado, né? Mas para se debruçar sobre esse problema instalado, você vai depender de uma universidade que tenha uma visão democrática das transformações sociais que estão em curso. Sim, sem dúvida. Esse curso de comunicação, com suas habilitações, e vamos falar só do jornalismo, que é a sua área, para não entrar na área dos outros, está consorciada com essa nova realidade da universidade, e a universidade compreende que há necessidade de haver investimento para a formação desse jovem de hoje, porque um produto dele de qualidade vai ser, vamos dizer, o remédio para o fake, né?
Olha, eu vou tentar separar um pouco dois fatores que eu acho que são fundamentais aí nessa questão, que é sobre a capacidade da universidade de dar respostas respostas e formação adequada para o estudante de jornalismo, tá? Então, uma coisa é considerar que o nível do corpo docente se elevou muitíssimo nos últimos anos. Muito bom. Nós estamos falando dos professores. O que eu quero dizer com isso? Que a gente, por exemplo, no curso de jornalismo hoje, a gente tem 17 professores. Só 3 não têm doutorado. Quer dizer que os professores fizeram doutorado, eles se dedicaram mais a pesquisar mais problemas específicos da comunicação, ou contemporâneos, ou que tenham caráter histórico, mas em geral da comunicação são sempre problemas contemporâneos, né? Então, eles estão num grau de formação bastante elevado se comparado a 10, 15, 20 anos atrás, quando eu entrei na universidade. É verdade. Né? Que a gente tinha uma minoria de doutores e tal. Ou seja, a qualificação do corpo docente da universidade no curso de jornalismo se elevou muitíssimo nos últimos anos. Né? Então, nesse sentido, a nossa capacidade de pesquisar e responder a problemas que são específicos do campo aumentou bastante. Mas não se faz isso sem dinheiro, né? Não se faz isso sem dinheiro. Então, aí tem uma questão aí do financiamento da pós-graduação, né? Os professores, no mais das vezes, no meu caso, por exemplo, fui fazer um curso de pós-graduação de doutorado em São Paulo, retornei e tal. Então, a maioria dos professores acaba se formando num outro curso. Mas o resultado é que, depois de um período de investimento no ensino superior no Brasil, o nível de formação do corpo docente da universidade se elevou. Bom. Tá? Isso aí em números a gente vai ter lá. Uma outra questão em relação ao investimento é a necessidade de fazer o investimento em infraestrutura, porque a gente não consegue, por exemplo, reproduzir uma situação concreta de trabalho se a gente não tem o mínimo de ferramental equivalente, tá? Então, nesse sentido, a gente está passando há bastante tempo por dificuldade de ter laboratórios operacionais em boa qualidade. Você foi professor lá, você conhece, as portas lá estão abertas. E está fazendo um investimento agora, depois de muito tempo sem conseguir fazer um investimento, né, em compras de equipamentos, para conseguir reestruturar um laboratório, por exemplo, de telejornalismo, numa parceria que vai ser estabelecida com a TV UFAL. A UFAL tem uma concessão de televisão, né, que aí vai poder equipar e abastecer. Que redistribui o sinal da TV Brasil, TVs públicas, universitárias, essa cadeia de TVs públicas. Então, tem uma parceria aí que acabou possibilitando a aquisição de equipamentos novos, né? Só que, efetivamente, o setor da comunicação, embora a gente tenha essa impressão de que tudo se faz com o celular, é um setor que demanda investimento permanente, né? E para o qual os equipamentos são caros. Eles já falando que o tempo está terminando, então, mas eu quero te aproveitar e... Você vai voltar. Tá. Você vai voltar, mas já está aceito o convite. Mas eu quero saber de você o seguinte, que você responde, todo mundo é jornalista? Não, todo mundo é jornalista, efetivamente não. O futuro do jornalismo está ameaçado? Eu sou, assim, bastante otimista, eu diria que não. Como tornar o jornalismo voltar a ser um curso atraente como já foi? Olha, eu acho que o curso de jornalismo ele é um curso atraente. Eu vou te dizer por quê. A gente teve um período de evasão escolar importante agora por conta da pandemia e do pós-pandemia, que também foi bastante significativo, tá? Mas antes da pandemia, eu tinha uma média de 430 estudantes matriculados no curso. Eu continuo com a mesma média agora. Então eu tive um problema não de ordem da... A formação é essa que você está me colocando aqui, colocando na mesa. Eu acho que acho que continua atraente. E o produto que nós vamos oferecer via essa mão de obra jovem é bem melhor dentro da Convergência? Eu acho que ele já está bem mais integrado a essa lógica atual, porque os estudantes já chegam como consumidores de produtos frutos dessa convergência. Então, ele já tem mais familiaridade com esse novo produto e tem mais capacidade de, tendo feito o curso, produzir para essa realidade nova. Mas na frente, nós vamos ter que chamar ele de novo para falar de comunicação, jornalismo político, ideológico, democracia, nesse novo produto. Gente, muito obrigado a você também.
Eu que agradeço o convite, já estou comprometido, a gente pode voltar a conversar mais. É um assunto muito vasto, né? A gente tem aspectos muito diferentes, da formação até a atuação profissional, a gente tem muita coisa para conversar. Muito obrigado. Muito obrigado.